O pastor Nelson falou da minha esposa. Eu também tenho uma filha de 6 meses. Eu sou pastor auxiliar, né? Eu auxilio meu pai no pastoreamento da nossa comunidade local. E a gente caminha debaixo de 3 pilares: adoração, intercessão e ensino. Pra gente, quanto mais chapadinho você for, melhor. Quanto mais cabeçudinho da Bíblia você for, melhor. E quanto mais intenso em intercessão você for, melhor. A gente gosta de intensidade. Quando eu estava saindo de casa, eu me lembrei de uma palavra, e eu só estou fazendo uma introdução rápida para a gente entrar direto na Bíblia. Em 2011 eu recebi uma palavra do Senhor, muito específica para mim. E em 2015 essa palavra começou a se concretizar. Em 2014 ela começou a se concretizar. Em 2015 foi mais um passo nessa etapa. E eu estar aqui hoje é mais um passo na etapa do caminho que o Senhor tem para mim. Mais do que uma conferência, mais do que uma reunião para a gente encontrar o Senhor, eu estar aqui hoje, para mim, é uma resposta de Deus. Então, a partir do momento que o convite foi feito, eu já sabia que o Senhor, Ele tinha algo especial para mim, eu tinha certeza. Vocês estão bem? Deixa eu tomar um gole de água. Abre sua Bíblia em Apocalipse 4. Eu vou aproveitar que os meninos estão lá da igreja, estão assistindo. Eu vou falar aqui, eu peguei o afinador, tá, gente? Não sumiu não, eu que trouxe, tá bom? Eu tenho... Quando eu percebi o tema que eu deveria falar, essa palavra ela veio rápido de encontro ao meu coração, porque eu acredito que a gente não consegue ser relevante fora de Jesus, amém? É impossível você se tornar alguém relevante se você não está em Jesus. E como a gente entra nele, ou como ele entra na gente, como que essa conta fecha? E como eu falei, eu acredito que quanto mais intensos em adoração nós formos, vai ser melhor para a gente, para a nossa vida. E quanto mais intenso a gente for, quanto mais próximo dele em adoração nós estivermos, mais relevantes nós vamos nos tornar. Eu queria começar essa palavra contando aqui junto, vocês vão, é todo o capítulo 4, e vocês vão ver um momento intenso de adoração. Talvez o mais intenso narrado. Eu queria que você acompanhasse comigo a respeito disso aqui, para a gente entender algumas coisas essa noite. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. E aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. No trono saíam vozes, relâmpagos e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono,
havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas, e dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. E toda vez que eu leio isso aqui, eu fico com meu coração em chamas. Eu tenho queimado por Jesus, de amor por Ele. Eu tenho queimado em adoração por Ele, de uma maneira que eu jamais pensei que eu queimaria. Eu tenho aproveitado cada segundo na presença dEle. Cada segundo é importante para Ele me dizer algo. Cada reunião, por menor que seja, por mais irrelevante que a gente julgue essa reunião, eu tenho aprendido a me lançar com tudo, a mergulhar de cabeça, porque eu entendo que eu só vou conseguir ser uma pessoa relevante se eu estiver mergulhado nele. E eu comecei falando a respeito desse texto aqui, para a gente ver um profundo momento de adoração. Eu fico chocado às vezes que quando a gente lê Apocalipse 4, muita gente fica grilado com os seres viventes. E eu já fui assim também. Eu ficava assim, como, cara, que tem asa, que tem olhos debaixo das asas e tal. Mas eu comecei a perceber que a ênfase desse texto não são os seres viventes. Começa a prestar atenção naquele que está sentado no trono. Começa a olhar na direção do trono. Porque os seres viventes, eles estão fazendo uma coisa que a gente está fazendo aqui também, amém? E os 24 anciãos também. Amém? Vocês conseguem compreender essa profundidade? Eu quero ver isso aqui. Eu quero ser um que vai conseguir. Já pensou essa situação? Você lá, assim, ó. Lá. Jogou a coroa no chão, meu Deus. Literal ou não, cara. Não me importa. Só que a gente tem essa oportunidade aqui. A gente vai dar uma viajadinha na Bíblia assim em alguns lugares. E algumas coisas eu já falei enquanto eu liderava a adoração aqui essa noite. Jesus, quando os discípulos perguntam como que eles irem orar, o Senhor, ele ensina a oração do Pai Nosso. E nesse momento ele diz pra gente que o céu não começa depois que a gente morre. E que o céu começa enquanto a gente está na terra ainda, enquanto a gente tem vida. Porque ele nos ensina a orar assim na terra como no céu. Ele fala assim: chame as coisas do céu para a terra. E esses momentos, é claro, eu não estou dizendo que os seres viventes vão entrar aqui, ok? O Senhor é soberano, essa é a responsabilidade dele com o que ele vai fazer. Não sou aquele que quer ser um limitador de Deus. Mas a gente tem oportunidade de viver momentos tão intensos quanto esse aqui.
E como eu falei, a gente vai dar uma viajadinha. Abre aí, Isaías 6. Fica tranquilo que vai ficar conectado com a nossa vida relevante, tá bom? Amém? Vamos lá. Vou ler até o 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Até aqui. Agora vamos lá. Depois da gente ter pensado em Apocalipse 4 como um momento intenso, eu quero que a gente pense em Isaías 6 como outro momento intenso. Só que em Isaías 6, um humano estava num momento de adoração. Um humano estava lá. E eu queria começar dizendo para você que o Senhor, Ele vai liberar coisas sobre a nossa vida. Ele vai liberar destinos, Ele vai liberar a nossa identidade, Ele vai liberar aquilo que nós seremos em momentos de adoração. Esse é o exemplo de Isaías. Depois que ele estava nesse momento, e ele viu, e ele tremeu na base. Ele ficou assustado. Mas o encontro dele com Deus, o encontro dele de adoração, o Senhor liberou aquilo que ele deveria fazer. Nos próximos versículos a gente vai ver isso. O Senhor manda ele dizer algo a um povo. E eu acredito que existem 2 coisas interessantes nesse encontro. 3 coisas, perdão. No encontro de Isaías. A primeira eu disse, ele encontra o Senhor e nesse ambiente de adoração o Senhor manda ele fazer algo. O Senhor, num ambiente de adoração, ele libera algo sobre a vida de Isaías. A segunda coisa é que, assim como no Pai Nosso, a realidade do céu, narrada nesse versículo, é diferente da realidade da terra. Isaías olha a terra e ele vê uma terra cheia de homens de lábios impuros. Mas os serafins, eles olham para a terra e eles falam: toda a terra está cheia da sua glória. Eu acredito que a nossa relevância a partir de um encontro com o Senhor está em enxergarmos todas as situações com a ótica do céu. Aprendermos a olhar toda a situação que nós podemos viver de acordo com o que o céu nos revela e não de acordo com o que a terra mostra para a gente. Se mover pela circunstância do céu, jamais pela circunstância da terra. Mas eu quero dar intensidade para esse encontro de Isaías. Eu quero que a gente fique grilado com o que Isaías viu. No começo aqui, ele diz:
No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Até aqui. Existia um costume nesse período, de que quando os reis iam para as guerras, os reis vitoriosos pegavam a orla da roupa dos reis perdedores, e eles costuravam essa orla dos reis perdedores na sua roupa, tipo uma bainha, e eles botavam. E se você perceber, Isaías é doido. Ele fala assim: a aba da sua veste enchia todo o templo. Nesse momento eu acredito que quando Isaías viu o Senhor chegando, ele olhou para o Senhor e disse assim: ferrou. Eu estou diante de um rei que nunca perdeu uma batalha. Eu estou diante de alguém que não conhece a derrota. Você consegue entender isso? Você consegue entender porque eu digo que um momento de adoração ele precisa ser intenso? Porque se nós estamos adorando a pessoa de Deus, Jesus, o Espírito Santo, se nós estamos aqui levantando um altar de adoração a Ele, e Ele vem, precisa ser intenso. Ou não? E a partir desse encontro, a partir desse momento, a nossa vida muda. A partir desse momento, onde a gente tem essa experiência com o Senhor, a nossa vida muda completamente. Um encontro com o Senhor muda a nossa vida para sempre. Um encontro genuíno com o Rei, que jamais perdeu uma batalha, muda a nossa vida para sempre. Um encontro com o Rei que jamais perdeu uma batalha nos faz enxergar a nossa vida com a ótica do céu. Esse encontro nos torna relevantes. Nós não somos relevantes se nós não estivermos nele. Se cada passo que a gente der não for nele, não vai haver relevância alguma. Você pode cantar que vai ser a geração de Samuel. Você pode cantar que você vai ser tudo. Se você não se lançar intensamente nos pés dele e encontrar com ele e viver de acordo com essa ótica, não vai haver relevância alguma. Se a gente não se lançar dessa maneira, tudo o que aconteceu aqui foi apenas um grande e bonito espetáculo. Se o nosso coração não está nele, as nossas mãos levantadas e tudo foi um teatro. Eu sei, é um pouquinho pesado. Mas o Senhor, Ele anseia de nós tudo. Ele anseia de nós o nosso máximo nele. E Ele quer mudar radicalmente a nossa vida. Só que para isso acontecer, nós precisamos genuinamente nos lançarmos aos pés dele. Eu não estou dizendo que o que Isaías fez foi errado, porque ele olha para o Senhor e ele é convencido do seu pecado. Essa é a ordem mesmo. Isso é joia. Nós encontramos com Deus e automaticamente nós, Senhor, eu sou nada. E Ele nos traz, Ele nos levanta, Ele nos entrega o que Ele quer pra gente. Eu tenho acreditado, pregado, orado, clamado
que nesse tempo o Senhor quer restaurar uma coisa em nosso meio. Eu estou sentindo vocês meio assustados. O Senhor, Ele quer... Vocês estão comigo? O Senhor, Ele quer restaurar uma coisa. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus prontamente o respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O Senhor tem me convencido que Ele quer restaurar isso nos nossos dias. Isso tem tudo a ver com adoração. E tem tudo a ver com, após esse momento de encontro com o Senhor, nós nos tornarmos quem Ele quer que sejamos. E sendo assim, nos tornarmos relevantes no nosso tempo. Eu podia enumerar um monte de pessoas que foram relevantes. William Seymour, John Wesley, Jonathan Edwards. Pessoas que foram importantes nos seus tempos. Esses são Spurgeon, Moody. A gente podia ficar falando, vocês conhecem um monte também, a gente podia ficar falando. Pessoas que foram completamente relevantes no Senhor. Mas eu acredito que é mais rápido a gente entender que Ele quer restaurar o primeiro e o maior mandamento no nosso tempo. Amar a Deus acima de todas as coisas, com o nosso entendimento, com o nosso coração. Acima de todas as coisas. Isso, trazendo para a nossa vida, isso nos faz pensar que, quantos aqui tem uma profissão? Eu estou desempregado, mas eu também tenho. Né? Isso nos leva a pensar que antes você acreditava que você era um médico e um sacerdote, que você era um professor e um servo de Deus. Mas quando a gente começa a entender que amar a Deus acima de todas as coisas deve ser oficialmente genuíno na nossa vida, nós passamos a ser sacerdotes e então professores, sacerdotes e médicos, sacerdotes e enfermeiros, sacerdotes e o que você for. Isso precisa tomar conta da gente. Essa é a relevância que o Senhor espera de nós nesse tempo. Queria que você, por um momento, você pensasse como seria essa cidade, João Pinheiro, se todos os cristãos aqui pensassem dessa maneira. Que antes de ser qualquer coisa, nós somos sacerdotes aqui. Em 1904, nem sei o nome do rapaz que viajou para o país de Gales. Não foi o Eva. Esse rapaz foi para lá porque estava acontecendo um avivamento no país de Gales. E ele retorna para Los Angeles, queimando, completamente incendiado pelo que o Senhor estava fazendo na Europa. Eles começam reuniões bíblicas. Eles começam a buscar a Deus através da palavra, pastor. Eles começam a ser incendiados através da leitura bíblica e reuniões de oração. Em
1906 estoura o avivamento da Rua Azusa. Talvez o avivamento de maior Por que eu estou dizendo isso? Porque esses caras em 1904 eles tinham entendido que eles deveriam ser sacerdotes antes de tudo. E por que eu estou falando desses avivamentos? Porque eu nunca acreditei tanto que um avivamento vai vir sobre o Brasil. Depois você pode perguntar para os meus amigos lá do Rio, que eu falo isso quase todo domingo. Eu nunca acreditei tanto que nós vamos viver um avivamento genuíno aqui. Um avivamento a partir da palavra. Um avivamento à luz da Bíblia. Deixa eu me corrigir. Eu nunca acreditei tanto que nós já estamos vivendo um avivamento aqui. Pode parecer para você que eu sou entusiasta. Mas é porque eu desaprendi a olhar as coisas caóticas da terra. O Senhor já tem movimentado um povo. O Senhor tem movimentado todo o mundo. Existem focos de avivamento em todo o mundo, existem focos de avivamento em todo o Brasil. Você deve conhecer centenas de igrejas ou jovens que se reúnem e estão sendo incendiados. Antes de eu sair no domingo, eu escrevi o melhor sermão da minha vida. Cara, tá anotado aqui no meu caderninho. Foi o melhor. E eu não consegui pregar ele. Eu não consegui falar. Eu comecei, mas eu não consegui dar conta. Porque enquanto eu ia falando, tinha uma voz na minha cabeça. E você já tentou falar com alguém falando junto? Eu não consigo. E uma voz na minha cabeça, eu tentava falar, e essa voz dizia: eu quero que eles queimem. Eu quero que vocês queimem. Eu quero que vocês queimem. Eu quero que vocês queimem, 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 queimem. Eu acredito que essa não é uma palavra para a minha comunidade. Eu acredito que essa é uma palavra para essa geração que está viva. O Senhor do céu, Ele espera de nós uma coisa: que a gente queime por Ele intensamente, que o nosso coração fique em chamas e ame Ele como nós nunca o amamos. Que o nosso coração pegue fogo por Ele de uma maneira que a gente nunca pensou que conseguiria. Com isso eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Ele vai fazer. Essa é a boa. E a ruim é que se você não se posicionar, você não vai participar disso. Os corações que estiverem disponíveis para Ele vão ser usados. Mas os corações que estiverem fechados, eu queria provar para você na Bíblia que um encontro com Deus, um encontro com Jesus, Ele nos muda. Amém? Eu queria desmentir. Os meninos lá na igreja gostam dessa. Eu queria desmentir algo que a gente, por algum tempo, a gente acreditou. Eu falei muito. Todas as vezes que eu usava essa desculpa, eu caía. Eu estou dizendo que um encontro com Deus, um encontro em adoração, ele muda a gente. Eu estou dizendo que a partir desse encontro, a partir onde nós olhamos para o Senhor, Ele nos entrega algo. E todas as vezes que nós nos colocarmos em adoração,
Se ele ficar em silêncio, você fica com a última, ok? Mas ele quer dispensar algo sobre nós. E eu estou dizendo que eu quero desmentir e provar que um encontro muda a gente. É que por muito tempo eu acreditei, falei e menti para mim mesmo, que pensando que Jesus, ele andava com pecadores. Pastor. E eu ficava pensando assim, como Jesus não está cumprindo o Salmo primeiro. Ficava assim, em estado de choque. Assim, eu falava, não, Jesus andava com pecadores. E com isso eu abri um precedente para eu estar despreparado no meio de pessoas que me conduziam para um lugar errado. Eu quero dizer para você que se você não muda o ambiente onde você está, o ambiente muda você. Se você não estiver consolidado e firme no lugar em Deus, no lugar em Deus, e você ir a um ambiente, você vai ser mudado. O ambiente engole a gente, isso aconteceu comigo muitas vezes. Mas eu insistentemente eu ficava afirmando isso. Não, o Senhor andava com pecadores, então eu preciso andar com pecadores. Mas eu quero dizer, não precisa nem abrir a Bíblia, que eu sei que você conhece essa. Essa todo mundo aqui conhece. E é a história de Zaqueu. E você imaginou a música também. Ok, não tem problema. A história de Zaqueu é simples e rápida. Vou passar nela rápida assim para a gente entender. Zaqueu, um publicano, extorquia dinheiro da galera, tirava de quem não tinha e ficava para ele. Ele era mal visto, não era quisto na cidade. As pessoas não gostavam dele porque ele fazia o mal, roubava. E um dia o Senhor estava vindo para a cidade e ele queria olhar para o Senhor, e ele sobe na árvore. Quero subir, né? E aí Jesus vem, e aí Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, eu vou ter contigo, vamos para sua casa. E todo mundo fica escandalizado com Jesus, pensando, como ele vai ter com esse cara rouba a gente, esse cara faz mal. E as pessoas ficam escandalizadas e Jesus entra na casa de Zaqueu. Eles comem e eles saem. É isso a história de Zaqueu? Não é? Tem um porém. Quando Jesus se aproxima da árvore, Zaqueu desce da árvore confessando seus pecados e dizendo o que ele iria fazer. Ele desce e ele fala assim, Senhor, eu roubei um monte de gente sim, mas eu quero dar em dobro para essas pessoas. Eu fiz isso, isso e isso, mas eu quero fazer isso e isso para compensar. Eu fiz isso, isso e isso, mas eu quero fazer isso. Eu fiz isso, isso e isso, mas eu quero fazer isso. Um encontro com Jesus muda completamente a nossa vida. Um encontro com o Senhor muda radicalmente a nossa vida. Quando nós olhamos nos olhos dele, nós começamos a falar tudo aquilo que nós fazemos de errado. Há um constrangimento para a confissão de pecado na presença dele. E nós nos prostramos e falamos, Senhor, me perdoa. Por isso. Ele estende a sua mão, nos levanta, nos abraça, nos dá uma direção e um caminho. Eu tenho certeza que o Senhor quer liberar sobre nós, não essa noite, nesse tempo, um caminho de relevância aonde nós estamos. Depende da disposição do teu coração em encontrar Jesus.
Ele já se revelou aqui essa noite. Mas eu acredito que Ele quer especificamente tocar corações aqui. Essa era apenas mais uma sexta-feira normal na sua vida. Sexta-feira 13. Mais um fim de ano, onde você acreditava que ia ser normal. Mas Jesus quer te pegar. Eu tenho uma convicção que destinos vão ser liberados nele aqui essa noite. E nós vamos entrar numa rota de relevância na nossa sociedade, onde, tocados por Ele e liberados como sacerdotes, nós vamos, entre aspas, fazer o maior estrago que o mundo já viu. Geralmente a gente, quando está caminhando para esse lado, a gente fala assim, fica em pé, e aí começa uma música. Mas eu queria que você se colocasse diante dele. E se colocar diante dele é se derramar na presença dele. Seja de pé, seja de joelhos, seja deitado, seja correndo, seja babando, seja chorando. Eu queria que você se colocasse diante dele e da sua presença. E que você, com a sua boca, começasse a orar. Que você começasse a olhar para ele. Que você se lançasse em liberdade diante dele. O Senhor quer encontrar com a gente. E eu vou te dar tempo para você fazer isso. Eu não vou ficar falando um monte de coisa. Eu quero que você ore com as suas palavras a respeito daquilo que o Senhor te prometeu e a respeito daquilo que Ele te mostrou em adoração. Com liberdade, olhe para o Senhor. E com liberdade, receba o seu destino. E seja relevante. Senhor, aumenta a atividade sobrenatural nesse lugar. Que Betel seja revelado aqui, Senhor, como na visão de Jacó. Nós acreditamos em uma porta aberta no céu e uma escada que liga a terra ao céu. Libera os seus anjos nesse lugar, Senhor.
Abra os seus olhos espirituais. Enxergue o Senhor. Espíritos ministradores, eu lhes peço, tragam as bênçãos do Senhor para esse lugar. Vamos falar o nome do Senhor. Declare o nome dele! Declare o nome dele! Ele vem! Meu amado é. Meu amado é. Milhares. Meu amado é. Milhares. Meu amado é. Yeshua. 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 Yeshua.
Vamos mergulhar essa noite. Vamos entrar nele. Vamos achar o nosso lugar. Com tudo em nós, com tudo em nós, com tudo em nós, com tudo em nós, cantaremos seu louvor. Com tudo em nós, com tudo em nós, cantaremos. Com tudo em nós, cantaremos seu. Nossos corações querem te exaltar, teu nome mais alto elevar, ao nosso Rei, com tudo em nós. Nossos corações querem te exaltar, teu nome mais alto elevar, ao nosso Rei, com tudo em nós, cantaremos seu louvor. O pecado não nos dominará, a nossa força vem do céu. O pecado não nos dominará, a nossa força vem do céu. O pecado não nos dominará, a nossa força vem do céu. O pecado não nos dominará, a nossa força vem. O pecado não nos dominará. O pecado não nos dominará.
sobre nós, Deus. Querido, o que você vai dizer para o Senhor diante do que Ele tem depositado na sua vida? Eu espero, querido, que esteja sendo gerado dentro de você como que uma fortaleza, querido, para que nós façamos a diferença nessa sociedade. Coloque as mãos sobre o seu coração, querido. Faça o seu compromisso com Deus aí. Diga para Deus o que você está disposto a fazer por Ele. Oh Deus, nós já te agradecemos porque o Senhor tem liberado, sim, Deus. O Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem se movido em nós. E eu ouso dizer, Deus, nós somos indesculpáveis perante o Senhor. Nós somos indesculpáveis, Senhor. Confirma, Deus, confirma sobre a vida de cada um que ouve essa palavra e nos leva, Deus, a experimentar aquilo que é vontade do Senhor. Que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, ó Filho, o Teu poder, Espírito Santo, seja sobre nós, sobre a Tua igreja, nos conduza, Deus, a vivermos essa verdade, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Querido, seja livre para continuar a adorar o Senhor. Se você tem que ir, vá. Amanhã, às 2h, às 14 horas, nós estamos de volta. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.